A aula pública de hoje discute a diplomacia brasileira. Neste programa, gravado na UFABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Antônio Roseira. Mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, Antônio Roseira é professor da UFABC. O impeachment de Dilma Rousseff marcou uma mudança drástica nas relações exteriores do Brasil. Depois de anos com o PT no poder, Michel Temer impôs uma nova orientação à diplomacia brasileira. Com José Serra no Itamaraty, o país passou a indicar a defesa do livre comércio e até mesmo o realinhamento com os Estados Unidos. Também houve mudanças importantes no trato com o Mercosul e os BRICS. Para críticos do atual modelo, em pouco tempo a política externa brasileira se reduziu a uma perspectiva apenas econômica. Mas afinal, depois de anos de ascensão no cenário global, o que mudou no Itamaraty? E qual é a situação atual da diplomacia brasileira? Eu procuraria caracterizar a política exterior do governo Michel Temer como uma política exterior que está, desde o seu início, constrangida. E ela está constrangida sob dois aspectos fundamentais, que é o aspecto doméstico, por um lado, e o aspecto externo, por outro lado. Ou, se vocês preferirem, a conjuntura doméstica, por um lado, e a conjuntura internacional, por outro lado. No que se diz respeito à conjuntura doméstica, é preciso lembrar que o governo Michel Temer é um governo que chega ao poder sem ter a legitimidade do voto popular, ainda que Michel Temer fosse o vice de Dilma Rousseff, e recebe contestações sobre a sua legitimidade, não apenas por parte do campo da esquerda brasileira, que se identificava com o projeto de governo do PT no plano doméstico, mas também com o projeto de política externa altiva e ativa desenvolvida nos anos de governo do PT, mas recebe críticas também de diversas instituições internacionais. Além dessas críticas recebidas por parte de representantes de órgãos internacionais, contra as quais, inclusive, o Itamaraty, sob a gestão Serra, passa a se pronunciar com um tom bastante pouco diplomático e bastante distinto da cordialidade diplomática que caracteriza normalmente as manifestações públicas do Itamaraty, de forma que, já logo desde o início, José Serra entra em conflito com todos aqueles que o criticam, muitas vezes desqualificando as opiniões dissidentes, ao invés de tentar estabelecer um debate de ideias, né? E o que se percebe também é que, no fronte internacional, o governo Michel Temer perde a batalha pela opinião pública no que diz respeito ao processo doméstico brasileiro. Tanto no plano internacional, da grande mídia, dos grandes jornais, etc., quanto dos organismos internacionais, o processo que leva Michel Temer à presidência e, por tabela, José Serra à chancelaria, é um processo bastante contestado e o governo, digamos assim, perde já logo de cara essa batalha pela opinião pública. Por outro lado, a política externa do governo Temer tem um outro aspecto bastante chamativo, que diz respeito ao fato de encerrar uma tradição que vinha se consolidando no Itamaraty desde 1985, quando, de 85 a 2015, houveram apenas 3 chanceleres que não foram diplomatas de carreira do Itamaraty. E, durante o período dos governos do PT, todos os chanceleres foram funcionários de carreira do Itamaraty. Portanto, a chegada de Michel Temer ao poder tem uma característica que é a seguinte: ainda que Michel Temer, durante o governo Dilma, fosse responsável por levar adiante algumas iniciativas de política exterior, como a relação com os países árabes ou diversas visitas à própria China, Michel Temer, na composição de seu governo,
trata o Ministério das Relações Exteriores como um ministério qualquer, no sentido de como um ministério a mais que pudesse entrar, digamos assim, na repartição de cargos que daria sustentação à sua base de governo. O programa que José Serra vai implementar é o programa do PSDB, claro, aprovado em certa medida pelo PMDB, já desde aquele primeiro documento, Uma Ponte para o Futuro, que era uma espécie de programa de governo do então vice-presidente Michel Temer. De forma que essa política do PSDB ela é bastante similar à política que o PSDB desenvolveu na década de 90. Né? Uma política voltada, primeiro, a um realinhamento da posição brasileira com relação aos Estados Unidos. Então, num certo sentido, a política toda do PSDB estava orientada para um realinhamento com os interesses e a visão de mundo dos Estados Unidos. O grande problema é que o próprio PSDB fez toda a sua estratégia pensando que os Estados Unidos seria governado por Hillary Clinton. Eu diria que a estratégia colocada em andamento por Serra e Nunes Ferreira no governo Temer poderia ser chamada de algo como inserção pela abertura, porque, de fato, há uma redução da política exterior brasileira muito forte à dimensão econômico-comercial e há uma disposição de realizar uma abertura unilateral da economia brasileira, tornar muito mais agressivas as ofertas brasileiras de abertura comercial e somar com isso as políticas domésticas de austeridade fiscal, aí, congelamento do orçamento público por 20 anos, reforma trabalhista que busca, digamos assim, diminuir o custo do trabalho, não só para a burguesia nacional, mas para os investidores internacionais também. E, nesse sentido, era óbvia a intenção de adesão do Brasil a esses novos acordos comerciais plurilaterais do tipo TPP, certo? Que, no entanto, quando Trump vence as eleições e retira os Estados Unidos dessa negociação, deixa a diplomacia brasileira do chanceler Serra meio a ver navios. Agora, Antônio Roseira responde à pergunta da colaboradora de Ópera Mundi, Luciana Tadeu. Professor, desde que Michel Temer assumiu a presidência, quais foram as mudanças diretrizes mais claras na política externa brasileira? E com a intensa crise que o país está vivendo, como muda a imagem do Brasil no cenário internacional e como afeta a dinâmica de blocos regionais como o Mercosul e o Unasul? Por um lado, o protagonismo terceiro-mundista do Brasil, vamos dizer assim, é algo que não faz mais parte da agenda do Itamaraty. Não quer dizer, é claro, que o Brasil vá se retirar dos BRICS, por exemplo, imediatamente, mas tanto os BRICS quanto o G20 comercial na OMC e outras articulações das quais o Brasil foi um dos protagonistas passam a ter uma prioridade mais baixa no que diz respeito à intensidade dos esforços do Itamaraty. Por outro lado, sobretudo nos primeiros meses da chancelaria de José Serra, há uma disposição muito clara do Brasil de abandonar grandes fóruns internacionais do tipo OMC, que é o grande fórum de discussão comercial multilateral do mundo. Isso num contexto ainda em que os Estados Unidos não tinham abandonado o TPP, em que ainda não havia ocorrido o Brexit, em que Trump ainda não havia sido eleito. Portanto, José Serra vai à cúpula ministerial da OMC, a reunião ministerial da OMC de Paris, e coloca claramente para todos os países que ali estavam que o Brasil, nos últimos anos, havia apostado numa paralisante negociação da OMC, que o mundo estava caminhando em outra direção, se referindo, então, aos novos tratados comerciais plurilaterais que correm por fora da OMC, e dizendo que o Brasil estaria disposto a seguir este mesmo caminho. Portanto, de cara, uma rejeição à estratégia multilateral que vinha sendo consolidada durante tanto tempo. Em segundo lugar, com relação ao Mercosul, e aí já nesse contexto de forte aproximação com o governo Macri na Argentina, ambos governos começam com uma retórica bastante forte de flexibilização do Mercosul, ou seja,
de fim da União Aduaneira do Bloco e de retomada do projeto original do início dos anos 90 do Mercosul como um espaço de liberalização comercial. Então, volta a se falar da liberalização comercial entre os próprios países do Bloco e de uma aproximação do Mercosul à Aliança do Pacífico, né? Buscando, então, nesse momento, já com o governo Trump retirando os Estados Unidos do TPP e causando esse certo colapso do TPP, buscando a reconfiguração daquilo que o chanceler Nunes Ferreira vai chamar de uma nova América Latina, que se traduz na tentativa de recuperação do México para o espaço latino-americano a partir do momento que Trump passa a rever o NAFTA, mas também a construção de uma zona de livre comércio, sobretudo sul-americana, que se torna cada vez mais viável a partir da suspensão da Venezuela do Mercosul, e esse é um dos outros elementos fundamentais de mudança na abordagem da política regional do Itamaraty, é a posição do Brasil com relação à Venezuela, né? Se no ano de 2015, ainda com Dilma presidente, coube a Maurício Macri, da Argentina, ser o porta-voz das principais críticas ao governo Maduro e à situação geral da Venezuela, a partir do momento em que Temer assume essa nova convergência de interesses entre Brasil e Argentina, o Brasil passa a ser um aliado da Argentina nessa tentativa de isolar a Venezuela no cenário sul-americano. Algo que se intensifica muito com a chegada de Nunes Ferreira à chancelaria, porque Nunes Ferreira passa a ser uma voz muito mais agressiva e muito mais ativa contra o regime de Nicolás Maduro, mobilizando um discurso de violação de direitos humanos que não era comum durante os governos do PT e, ao contrário dos governos do PT, quando a Unasul era o fórum regional de discussão e concertação, digamos assim, sobre a governança política da região, o governo Temer vai voltar a privilegiar a Organização dos Estados Americanos, a OEA, na qual, como todos vocês sabem, os Estados Unidos detêm aí um grande poder de controle da agenda e de influência dos rumos das negociações que aí acontecem, para se somar a Estados Unidos e Argentina e Colômbia e uma série de outros países nas críticas à Venezuela, sobretudo agora num discurso de violação dos direitos humanos naquele país. Então o contraste é muito claro. Se na época do governo Lula o Itamaraty buscou conformar um grupo de amigos da Venezuela, certo? Um grupo de países amigos da Venezuela para atuar como mediador dos conflitos venezuelanos e buscar uma saída institucional, sob o governo Temer, sob a chancelaria do PSDB, o Brasil vai atuar como um forte ator no sentido de buscar cada vez mais isolar a Venezuela, não apenas no Mercosul, mas no contexto sul-americano como um todo.